Bem, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você todas as noites debate os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Como vocês já estão acostumados, toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. E essa pessoa nos ajuda a desenvolver os temas propostos aqui no programa. O tema proposto hoje é a saúde pública de Guarujá. Nada melhor para debater esse assunto conosco do que o titular da Secretaria Municipal de Saúde, que é o Daniel Simões. Ele que já, algum telespectador pode até lembrá-lo, que já teve como entrevistado como secretário municipal de Planejamento. E agora, depois de uma mudança lá na estratégica na gestão da saúde pública, foi nomeado pela prefeita Antonieta como titular da Secretaria Municipal de Saúde. Daniel, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pela presença mais uma vez, agora no outro cargo, no outro posto, com novos assuntos. Pois é, Valdir, boa noite ao telespectador do programa. Um desafio, sem dúvida um grande desafio, porque a saúde é uma área extremamente complexa, né, com muitas demandas, muitas necessidades e muita coisa para melhorar. Tá. Então, a gente está confiante, mas sabemos o tamanho do desafio. Tá. Daniel Simões, que como secretário de Planejamento, na administração municipal, tinha sempre estava sendo identificado com um perfil técnico, né? Um assessor técnico, um perfil técnico e formação técnica, mas que não é totalmente um peixe fora d'água na questão de saúde pública, né, Daniel? Você tem formação de odontologia, inclusive. Eu me formei em odontologia, fiz especializações em mestrado em administração com foco na saúde. Uhum. Então, para mim, há uma certa familiaridade com o tema, obviamente, né? E nós iniciamos esse projeto da Secretaria de Saúde. A prefeita Antonieta pediu para que eu assumisse interinamente este cargo, e isso veio da Comissão de Modernização em Gestão, que ela me nomeou como presidente, e a partir daí a gente iniciou um trabalho com um grupo, uma equipe muito bacana, uma equipe muito capacitada, com o secretário de Finanças, com o controlador-geral do município, com a equipe do gabinete. Então, nós passamos a trabalhar e analisar os problemas em conjunto, e isso acabou culminando com a minha nomeação na Secretaria de Saúde, que é fruto, na verdade, do trabalho desta comissão. Quer dizer, o trabalho que esta comissão fez e vem fazendo tem ajudado muito a entender o problema da saúde, a entender o contexto, a conjuntura, né, da saúde na cidade, que é algo muito complexo, né, e que precisa de muita atenção e muito empenho. Daniel, você veio desde janeiro de 2009, quando a atual prefeita Maria Antonieta assumiu a administração municipal. Você é o 6º secretário municipal de saúde, é o 6º titular da Secretaria Municipal. O setor de saúde pública, logicamente, que é um setor nevrálgico em qualquer administração, em qualquer município, não é um privilégio de Guarujá, o nível de queixas da população e o nível de ansiedade da população, principalmente num quesito tão importante, tão básico quanto a saúde. Logicamente que a hora que aperta, que a pessoa precisa da saúde, ela quer um serviço eficiente. Se houve trocas, eventualmente é porque há deficiências e as coisas são necessárias, há necessidade de passar por algum processo de transformação. Na sua visão, o que falta para a saúde pública de Guarujá chegar a um bom termo em termos de aceitação popular, de satisfação popular? Boa, ótima pergunta. Bom, falta, na minha visão, um pouco mais de eficiência, né, e eficácia no uso do recurso, falta um pouco de planejamento, né, falta uma aproximação maior do profissional da saúde com o cidadão, né. Para a gente entender como está a saúde hoje, é importante a gente olhar para trás, né, e ver da onde viemos, né, e da onde vem a história e o legado da saúde pública no Brasil, né, como ela vem sendo tratada, né, quais são suas prioridades. Então, eu tenho dito em outras entrevistas da importância da gente focar o planejamento e especialmente a atenção básica, Valdir. Né, hoje nós temos um foco muito grande na urgência e na emergência, e se a gente parar para analisar, a urgência e a emergência, ela significa o final da linha. Exato. Quando todo o resto falhou, você acaba indo até a urgência e emergência. Quer dizer, o que nós precisamos valorizar, o que nós precisamos investir cada vez mais, é no momento antes do cidadão precisar da emergência. Né? Porque a emergência é quando todo o resto não deu certo. Né?
Então, a gente tem falado e trabalhado, a prefeita Maria Antonieta tem me pedido e pedido às equipes, né, da saúde que valorizem a atenção básica, a atenção primária e a promoção da saúde. Né? Eu acho que nós estaremos satisfeitos quando o município conseguir promover saúde de fato. Né? Nós temos muitas ações nesse sentido, mas elas ainda são poucas. A gente precisa incrementar essa visão de que é melhor prevenir do que remediar. Claro. Né? Então, a atenção básica tem sido um foco do governo, a gente tem aumentado a nossa abrangência e o atendimento ao cidadão nesse nível, e temos cada vez mais nos esforçado para conseguir ter êxito nessa batalha, nesse desafio que é valorizar e promover saúde. E não por acaso a saúde esteve em pelo menos 5 de cada 10 cartazes nas manifestações de rua. Era a população pedindo, exigindo, né, no caso, mais respeito pela saúde do cidadão. Né? O governo federal acenou com algumas mudanças. Né? Logicamente, como gestor da saúde pública do município de Guarujá, você tem a obrigação de acompanhar essas mudanças. Como é que você tem visto essa reação oficial a essas aspirações da população e a questão da implantação, da extensão do curso de medicina e também o programa Mais Médicos? Olha, a gente percebe o seguinte: eu acho que as ações são positivas, né? No conjunto, elas podem de fato ajudar a melhorar a eficiência e a eficácia da saúde pública no nível nacional. Mas é claro, é muito cedo ainda para tecer comentários conclusivos sobre tudo isso que está acontecendo. Eu acho sim que faltou um pouco de diálogo do governo federal em relação ao programa Mais Médicos, por exemplo. A gente tem visto a reação das entidades de classe, né, e dos grupos organizados em torno da área médica. E eu acho que eles têm um pouco de razão quando dizem que houve pouco diálogo. Na verdade, não houve diálogo. Né? Houve simplesmente uma decisão, né, e que foi tomada pelo governo federal no sentido de ampliar a base de assistência no país. Agora, os resultados disso, nós, por exemplo, nos candidatamos, né, a receber esses médicos. Nós solicitamos 17 médicos. E temos necessidade, não há dúvida também de que temos deficiências na abrangência do serviço. Né? Quer dizer, faltam médicos, sim, especialmente de algumas especialidades, como anestesiologia, como pediatria, que é um nó crítico que nós temos. Então, eu vejo com um pouco de cuidado, porque ainda é cedo para a gente avaliar. Agora, vejo também, por um certo lado, com bons olhos, porque demonstra uma evidente urgência, né, do governo federal em tomar algumas medidas para resolver os problemas da saúde. Alguma reação, pelo menos já é positivo. Alguma isso, né? reação. Só uma informação, Valdir, que eu acho interessante para você, para o seu telespectador. O financiamento da saúde é algo muito importante e a característica dele no Brasil é um pouco diferente de outros países, como, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. O governo federal financia no Brasil em torno, mais ou menos, de 47% do custo da assistência. Tá? Você pega países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, esse percentual sobe de 80% a 90%. É financiado pelo governo federal. Então, assim, nós temos um problema grave de financiamento. Quer dizer, o dinheiro que a gente tem para fazer tudo o que precisa fazer é pouco. Essa diferença, no nosso caso, é coberta pelo Estado e pelo município? Pelo Estado e pelo município, exatamente. Que não tem recurso suficiente para poder dar conta do volume de ações que a saúde demandaria. Né? Se você pensar que saúde é uma área integrada com outras áreas, com educação, com esporte, com lazer, com cultura, com assistência social, as ações elas têm que ser multiáreas. Né? Isso tudo tem custo. Então, nós sofremos, sim, com a falta de recurso. Cobertura é sempre mais curto. Né? A gente sempre tem necessidades das quais a gente não consegue dar conta, não consegue suprir, porque realmente o recurso que a gente tem disponível para isso é um recurso muito escasso. E por isso, mais uma razão para que a gente use ele da melhor forma possível. Porque uma vez que ele já é escasso, eu preciso dar eficiência para o uso desse recurso. Né? E aí, nesse caso, você precisa de um parceiro primordial, que é o próprio usuário. Né? Usuário tem que saber como usar. Sem dúvida, sem dúvida. Então, por exemplo, existem só alguns dados para vocês terem mais ou menos uma ideia da complexidade do que é a saúde na cidade. Né?
em torno mais ou menos, Valdir, de 60% a 70% dos atendimentos que são feitos hoje nas unidades de pronto atendimento deveriam ser feitos nas USAFAs e nas UBSs. De 60% a 70%? Olha o volume, quer dizer, de cada 10 casos que são atendidos na urgência e emergência, em torno mais ou menos de 6 a 7 poderiam estar sendo atendidos na atenção básica. É aquela dorzinha que leva o cidadão de madrugada na UPA. Exatamente. Às vezes nem só de madrugada, às vezes durante o dia também. Mas o que acontece? Há uma cultura de que é melhor ir na UPA porque o atendimento é imediato, porque faz o exame na hora, etc. Agora, o que se faz numa unidade de pronto atendimento é tratar do problema agudo e não da causa do problema. Claro. Né? Eu acho que a gente tem que se preocupar na causa. Por que aquele problema aconteceu? E a causa do problema a gente trata na atenção básica, né? Ou na unidade básica de saúde, ou na unidade de saúde da família, que é onde o médico e a equipe de saúde está disposta a prestar uma assistência mais focada na causa dos problemas e não só nas consequências ou no sintoma, na forma que o problema se manifesta. Né? Então, nós temos realmente um problema de orientação de demanda, ou seja, esta demanda que deveria estar usando a atenção básica tem usado com muita frequência a unidade de pronto atendimento. Aí é claro que tem fila, aí é claro que a quantidade de médicos nunca é suficiente, a quantidade de profissionais nunca é suficiente, e quanto mais profissionais você coloca, mais falta. Sabe? Parece o cachorro correndo atrás do próprio rabo, a gente não consegue dar conta. Né? Existem modelos e formas de se melhorar esta demanda, né? A orientação dessa demanda. Uma delas que nós vamos implantar, estamos fazendo todos os estudos para implantar isso definitivamente, é a classificação de risco. O que é a classificação de risco? Quando o paciente chega na unidade de pronto atendimento, ele recebe uma cor. Se a cor é vermelha, é porque é uma emergência, ele precisa ser atendido imediatamente. Se a cor é azul, ele pode aguardar, é uma urgência básica. Já está implantado isso? Não, ainda está. Estamos estudando a maneira de implantar. E isso o cidadão vai perceber na hora da ficha dele? Sim. E se ele recebe a cor verde, significa que não é urgência e ele poderia estar sendo atendido na atenção básica. Então, a gente nota que boa parte, numa classificação de risco, boa parte das urgências que são atendidas poderiam ser atendidas no nível da atenção primária. E quem faz essa triagem? Desculpa te interromper. É o próprio enfermeiro. Não é o olho do... Não. E tem critérios, né? Existem protocolos, existem padrões que são utilizados no Brasil e no mundo para classificar risco, né? Em unidades de pronto atendimento. É uma porta de entrada importante. Então, isso nos dá, obviamente, muito mais racionalidade para o serviço. Né? O serviço passa a atender aquilo para o qual ele foi concebido, que são as urgências e emergências. Né? Então, isso orienta muito melhor. Agora, é claro que vai ter o cidadão que vai até a unidade de pronto atendimento e vai receber a ficha verde e pode ser que fique um pouco chateado com isso. Né? Claro você acha discriminado? Agora, a gente precisa educar, e eu acho que a culpa não é do cidadão de ficar chateado. Né? Ele precisa aprender, nós precisamos, de fato, orientar e educar o cidadão para procurar o serviço no nível correto, no nível certo. Né? Então, isso vai vir juntamente com uma campanha com uma comunicação em torno da mudança, da novidade, para que ninguém seja pego de surpresa, né? Mas isso tudo no sentido de ajudar a melhorar o desempenho do serviço. E só mais uma informação, Valdir, outra ação que a gente tem estudado é a ampliação do horário de atendimento das unidades básicas, né? Porque hoje elas funcionam das 8 às 17 horas. Isso ainda está em estudo, né? Mudar isso é um pouco complexo e custoso, né? Não é barato, porque envolve mais tempo de equipes médicas, de equipes de saúde, né? Mas nós estamos estudando a possibilidade de ampliar um pouco o horário de atendimento, porque a gente entende que assim os pais, as crianças, a família vai ter mais tempo para procurar atenção básica, porque hoje ela funciona no horário comercial, que é justamente o horário em que muitas famílias estão trabalhando. Então, se a gente conseguir ou antecipar um pouquinho esse horário, ou postergar um pouquinho o fechamento da unidade... Para mais à noite. Isso, a gente entende que a gente vai melhorar
o desempenho da atenção, por estar prestando um serviço no horário mais adequado para a família guarujanense. Exato. São mudanças que envolvem também posicionamentos por parte da Secretaria, logicamente, você vai esticar a jornada de trabalho, ou vai envolver pagamento de hora extra, ou uma contratação de nova equipe, mas também envolve a participação popular, sim, na medida que as pessoas podem começar a ter uma cultura diferente, um olhar diferenciado para aquele serviço que elas tanto necessitam, né? E qual é a consequência natural dessas duas ações, né? A classificação de risco junto com a ampliação dos horários das unidades básicas e das unidades de saúde da família. A consequência natural é um esvaziamento do pronto atendimento, né? Quer dizer, você reorienta a demanda e você passa a ter um serviço mais racionalizado na ponta e que atende de fato urgências e emergências. No caso da classificação de risco, o cidadão, ele mesmo que ele receba a ficha verde, é uma ficha, né? Ele é atendido. Ele é atendido, mas ele vai esperar muito mais do que aquele que está numa situação de urgência ou de emergência. Entendi. Né? Eu tive conversando há um mês ou dois atrás com o Dr. Wilson Polara, que é um dos chefes do serviço de medicina do Hospital das Clínicas em São Paulo. E ele estava dizendo que no HC o pronto-socorro atendia em média 500 pessoas por dia. E ele implantou a classificação de risco, só que ele implantou de forma automatizada. Ele colocou alguns totens na entrada do pronto-socorro. Então o paciente chega, ele coloca o nome, o endereço, a idade, o peso, coloca o braço num aparelho de aferir pressão, né? A pressão é mensurada. Sem ninguém? Sem ninguém. Uma máquina? Não, com uma pessoa auxiliando ali, dando alguma orientação e tal, mas só, só apoiando. E a oxigenometria, né? Que ele vai ser medida a quantidade de oxigênio no sangue. E a partir desses parâmetros, idade, peso, endereço, pressão arterial e oxigênio no sangue, o risco já está classificado. Entendi. Então, se ele, por exemplo, está numa situação de normalidade, o que acontece? A própria máquina imprime um papel dizendo, olha, você pode ser atendido nas unidades tais, tais e tais que estão próximas da sua casa. Eu sou obrigado a te perguntar, isso é no Brasil? Isso é no Brasil, no Hospital das Clínicas em São Paulo. Né? Quer dizer, eu não sei, talvez nós demoremos um pouquinho para chegar nesse nível, porque isso envolve tecnologia, envolve investimento, etc., mas a classificação de risco é um fator importantíssimo para que a gente possa melhorar o desempenho da nossa assistência na cidade. Porque o que você falou que alguns fatores podem aliviar o funcionamento da UPA, porque a ampliação do horário da Unidade Básica de Saúde, das USAFAs, né, e também a classificação de risco. As USAFAs, me parece que são unidades assim, que caíram no gosto popular, né? Qualquer pessoa, família, quando recebe a visita, eu sei porque já vieram até me ligaram perguntando, porque a USAFA estava lá na porta e a pessoa me ligou falando, estou falando que tem uma enfermeira lá fora tal, e ela quer entrar para fazer, eu estou com medo, a pessoa fica até com receio, porque a pessoa nem imagina que isso está acontecendo, logicamente, porque a excelência do serviço é fundamental. Você recebeu a unidade de saúde em casa para fazer uma avaliação, nem que seja ali uma avaliação prévia das necessidades das pessoas que ali residem, já me parece uma coisa avançada demais por aquilo que a gente conhece como saúde pública do Brasil. Eu queria te perguntar o seguinte, as USAFAs, logicamente outros titulares da Secretaria já por aqui passaram, enquanto o processo foi sendo implantado, e ainda estava em fase de ampliação da cobertura. A gente já pode dizer que as USAFAs cobrem todo o município de Guarujá hoje? Não. Ainda não. Hoje a nossa cobertura é de 30%. 30%. São 26 equipes de saúde, né? Cobrindo 30% da cidade e com perspectivas de chegar a 70% até o final de 2015. 2015. Tá? Nós estamos trabalhando com essa perspectiva, com a inauguração de novas USAFAs, né? Nós temos algumas USAFAs em processo licitatório, que é a Vila Rã, a Vila Baiana, Jardim Helena Maria, né? O próprio Centro de Referência da Mulher também, em licitação. Então, nós, certamente, Valdir, essa estratégia de saúde da família é um modelo muito interessante, porque ele evita o problema. Ele se antecipa e ele humaniza a assistência. É aquela outra ponta da linha que nós falávamos no começo, né? A outra ponta da UPA, né? Exatamente, é o oposto, né? É o lado, vamos dizer, é o lado inteligente da assistência. Né? Quer dizer,
Imagine você dois cenários, tá? Primeiro cenário, a mãe diabética e a filha está saindo de manhã para trabalhar. Esse exemplo também é do Dr. Wilson Polar, vou dar o crédito aqui para ele. A mãe está em casa, a filha está saindo de manhã para trabalhar, a mãe vira para a filha e fala, olha filha, não estou me sentindo bem hoje. Aí a filha fala, mamãe, faz o seguinte, toma um chazinho que na hora do almoço, a hora que eu estiver aqui, a gente vê se ela não continuar dessa forma, eu te levo numa unidade de pronto atendimento. A hora que a filha chega na hora do almoço, a mãe está em coma, né? Ou por conta de uma diabetes, enfim. E aí, obviamente, ela é removida para um hospital, é internada, passa uma semana internada, etc. e tal. Um outro cenário é o seguinte, a filha saindo para trabalhar, a mãe vira e fala, olha, não estou me sentindo bem. Espera um pouquinho. A filha liga na unidade de pronto atendimento, na unidade de saúde da família, e um médico procura saber o que está acontecendo com ela. Mas a senhora está sentindo o que exatamente? A senhora tomou o remédio hoje? A senhora fez? Como é que está a sua dieta? O que a senhora comeu ontem? Porque a ficha dela já está lá. Claro. E isso faz com que eu evite o problema, né? A partir de um simples telefone. Quer dizer, a telemedicina funcionando super bem e atendendo a necessidade de todo mundo. Quer dizer, eu não preciso esperar o problema se instalar para agir. Eu posso agir por antecipação. Né? Então, essa é a medicina inteligente que a gente quer que Guarujá conte com ela muito em breve. É que a filha, então, espere um pouquinho antes de ir trabalhar, veja direito, não deixa a mãe passando mal em casa. Exatamente. E vai trabalhar. É isso mesmo. Entendi, deu para entender perfeitamente o exemplo. Programação de Cidade conversando hoje com o secretário municipal de saúde, Daniel Simões, e voltamos já já, depois do intervalo, que é rapidinho, o segundo bloco com mais assuntos aqui sobre a saúde pública do município de Guarujá. Fique conosco que é rapidinho. A Ateliê de Noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla com vista privilegiada no melhor ângulo da Praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores, tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com a Ateliê de Noiva César Prado e Salvador Matos. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o senhor Daniel Simões, ele que é titular da Secretaria Municipal de Saúde aqui do município de Guarujá. No primeiro bloco conversamos sobre os posicionamentos que o novo titular da Secretaria, como eu frisei no início da entrevista, é o 6º titular da Secretaria Municipal de Saúde durante a gestão da atual prefeita Maria Antonieta de Brito. Logicamente que um setor que exige bastante atenção e que vai se modernizando na medida em que vão se implantando os novos programas. O Daniel Simões expôs aqui as necessidades que a Secretaria tem de contar com a parceria principalmente do usuário do serviço público. Não adianta nada o usuário do serviço público ocupar a unidade de pronto atendimento por um problema que pode ser tratado antes, na raiz do seu problema, que é utilizando as unidades de saúde da família principalmente e as outras unidades de especialidades que o município conta, mas principalmente a unidade de saúde da família que, conforme o Daniel explicou aqui no primeiro bloco, hoje cobre já 30% da população. Quem já recebeu a visita de uma equipe da unidade de saúde da família pôde comprovar a eficiência e a eficácia desse tipo de atendimento que é preventivo, assim como deveria ser toda e qualquer ação que dependesse desse contato entre o cidadão e o serviço público. Nada melhor do que prevenir antes do que remediar, né, Daniel? É isso mesmo.
Bom, durante já esses dias que se assumiu a Secretaria Municipal de Saúde, já estava implantada essa comissão de modernização ou foi implantada no seu período? Eu boiei nessa aula. Então, ela foi implantada antes. Já tá? Ela foi implantada. Essa comissão foi criada em março. Minha preocupação é não tirar o crédito, eventualmente, das outras pessoas que já estiverem envolvidas. Claro. Né? Inclusive os demais secretários, eu acho que realmente passaram alguns secretários pela Secretaria de Saúde, mas cada um deixou a sua contribuição, o seu legado, né? E a prefeita reconhece muito o trabalho de todos e eu igualmente, né? O que a gente percebe é que esta comissão, ela vem tratando dos problemas de forma integrada. Então, antigamente, a gente tinha o secretário tomando decisões sozinho, ou no máximo compartilhando isso com a prefeita ou com seus diretores. Né? Hoje, o modelo de tomada de decisão dentro da Secretaria de Saúde e de outras secretarias na prefeitura também tem sido uma decisão mais colegiada, mais compartilhada. Ou seja, eu tenho contado muito com o apoio dos meus pares, outros secretários, outros diretores de outras áreas, que às vezes, Valdir, você tem um problema que ele não trata de um assunto só. Né? A saúde, assim como a educação, eles têm problemas que são problemas transversais, né? Que passam por muitas áreas. Então não adianta nada eu tomar uma decisão lá no gabinete sem que essa decisão, que o impacto dela seja calculado por outras áreas e que outras áreas participem dessa tomada de decisão, né? Então a gente vem tendo bons ganhos, né, neste modelo, neste formato da Comissão de Modernização. Lembrando que a palavra modernização se refere especialmente a ferramentas de gestão. Né? Quando a gente fala modernizar, a gente está falando de criar um novo modelo, né? De romper com o paradigma do passado e partir para um novo momento. Eu acho que a saúde no Guarujá está nesse momento de se revisitar, de se rever, né? De se refletir de refletir sobre o seu papel, né, na sociedade. Eu acho que o cidadão espera algo diferente. Né? A gente tem visto nas ruas as manifestações, a gente tem visto os comentários, o próprio posicionamento dos especialistas da área. Quer dizer, nós precisamos mudar. Né? Fazendo a mesma coisa, nós não vamos ter resultado diferente. Para ter resultado diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes. Claro. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? Que a saúde está se reorganizando como um todo, né? Inclusive o usuário. Uma pessoa assim, ou por maldade, às vezes por maldade, ou de uma maneira simplista para definir a saúde de Guarujá, Guarujá não tem nem hospital, o último hospital foi construído há não sei quantos, o único hospital foi construído há não sei quantos anos. Mas me corrija se eu estiver errado. O problema não é ter um novo hospital. Isso seria o menor problema, no caso, ouvindo as suas palavras como gestor da saúde pública. É o menor dos problemas. Na verdade, assim, não dá para a gente dizer que não é um problema, porque nós temos deficiências de leitos, nós temos alguns serviços ainda são complicados, né? O acesso a esses serviços não é fácil. Mas eu diria o seguinte, o modelo hospitalocêntrico, aquele modelo de assistência que é focado no hospital, ele é um modelo ultrapassado. Né? Não é que nós não precisamos de hospitais. Óbvio que a necessidade dele é premente. Agora, ninguém está dizendo isso aqui. Né? Estamos tratando de um conceito. Estamos tratando de um conceito. Quer dizer, como gestor e do ponto de vista técnico de saúde, não há dúvida que nós precisamos investir em unidades de saúde da família e unidades básicas. Certo. Esse é o grande... E ensinar o usuário a usar. Tá? Porque no momento em que eu promovo saúde, né, e aí de forma integrada com a Secretaria de Esportes, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação, no momento em que eu promovo saúde, eu deshospitalizo. Eu tiro a pessoa daquela condição de risco, né, que vai terminar lá no hospital, que também é o final da linha. Né? É quando todo o resto falhou. Você tem que ir para o hospital. Né? Então, já não é nem a UPA, já é... Exatamente. já é um pós-UPA, né? Exatamente. Então, quer dizer, a gente pode sim trabalhar nesse novo paradigma. Eu não diria que a gente precisa de novos hospitais. A gente precisa, obviamente, de mais serviços para dar conta da demanda que a gente tem hoje. Né? Nós temos uma demanda por serviços hospitalares muito alta. Né? Quem presta esse serviço para a cidade é o Hospital Santo Amaro.
e isso é um serviço de suma importância. Mas eu apostaria as fichas, como sobra muito pouco dinheiro para investimento, Valdir, né, por mais que a gente tenha recursos vindo do governo do estado, do governo federal, como sobra muito pouco dinheiro, esse pouco dinheiro a gente tem que investir na atenção básica e na promoção da saúde. Claro. Esse é o grande objetivo. Claro. Bom, o Daniel, você falou que o município se enquadrou no programa do governo que a presidente Dilma lançou no embalo das manifestações, um programa que já vinha sendo gestado, né, junto ao Ministério de Contratação de Médicos para áreas carentes. E você falou que o município solicitou 17 médicos. Logicamente que 17 médicos não é a quantidade de médicos que o Guarujá precisa, precisaria de muito mais. Mas são 17 porque o programa exige só para a unidade básica de saúde. Exatamente. Eu só posso trazer profissionais através desse programa para a atenção básica. Né? E pelos cálculos, a gente tem essa deficiência, essa necessidade de 17 profissionais. É só para atuar nas UBS? Só para atuar em UBS e em USAF. USAF, não pode trabalhar Não pode trabalhar na urgência e emergência, não pode dar plantão em outras unidades. O programa é bem restritivo. Eu estive numa reunião do Ministério da Saúde na semana passada, em São Paulo, e eles detalharam bastante o programa. Enfim, é bem restritivo para o profissional. Ele só pode atender realmente na atenção básica. A vantagem é que o município não gasta nada. Não gasta nada. Não gasta nada, só a contratação. Não gasta nada. E pode ser até médico estrangeiro, no Pode caso. também. Né? A preferência é de médicos brasileiros, claro. Mas na medida em que as vagas não forem preenchidas por médicos brasileiros, aí estão abertas as inscrições para médicos estrangeiros. Então, esclarecendo, amanhã quando alguém falar, Guarujá só solicitou 17 médicos, não quer dizer que Guarujá só tem a deficiência de 17 médicos, é que a necessidade de se enquadrar no programa. Exatamente. Outra coisa, a classificação de risco por si só, na sua visão, ela será suficiente para essa reeducação do usuário quanto à utilização dos serviços públicos? Não. Ou ainda há necessidade de algumas outras ferramentas? Outras ferramentas. Uma delas, que é de suma importância em serviços de saúde, é a implantação de protocolos clínicos. O que é o protocolo clínico? É um modelo, é um padrão de realização de um determinado serviço de saúde. Né? O protocolo é aquele padrão que todo médico tem que seguir quando o paciente chega nas condições A, B ou C. Tá? Então, existem protocolos para uma série de intervenções em unidade de pronto atendimento e são chamadas também de diretrizes terapêuticas que são seguidas como modelo e isso dá muito mais eficiência para o serviço. Então, não adianta também eu ter só a classificação de risco, que eu não consigo resolver todos os problemas da unidade de pronto atendimento. Eu preciso de ações compartilhadas e ações que deem suporte para esse atendimento, né, de urgência e emergência, e o uso dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas é mais uma ferramenta importantíssima. Existem outras coisas, Valdir, que são muito interessantes quando a gente trata da racionalização do fluxo dentro de uma unidade de pronto atendimento. Né? A própria questão da humanização, a questão do treinamento constante, né, dos funcionários, das equipes de saúde. Então, tudo isso faz parte de um novo modelo que está sendo construído aqui na cidade de Guarujá. Com certeza. Daniel, outra reclamação que você já deve ter recebido pelo telefone, qualquer outro meio de comunicação, é a questão da disponibilidade de remédios nas unidades públicas. Como é que está essa questão? Como é que a Secretaria pretende encarar esse desafio? Muito bem. Nós tivemos um problema em abril, que foi a impugnação de um processo licitatório. Correto. Que culminou com o problema que a gente vive hoje na cidade. Nós temos, sim, problemas, algumas deficiências na área de fornecimento e de logística, né, de medicamentos, mas a boa notícia é que o processo licitatório foi refeito, ele deve estar sendo concluído agora em meados de agosto. Correto. Então, nós temos uma perspectiva, uma expectativa de que até o final de agosto a distribuição de medicamentos na rede esteja absolutamente normalizada. Tá? Mas até o final de agosto, se o processo licitatório caminhar dentro do padrão que a gente espera que ele caminhe. Às vezes, algumas ações, como ações de impugnação, por exemplo,
não são de nossa responsabilidade. A gente, na verdade, tem só que conviver com a deficiência e com a dificuldade, principalmente o cidadão, né, que passa o seu dia a dia aí com a dificuldade de obter medicamento. Mas isso tudo indica que na terceira ou quarta semana de agosto a gente vai estar com esse processo normalizado. Esquecendo esses problemas do passado, a partir de um novo modelo de modernização, como evitar que as unidades fiquem sem o medicamento? Olha, existe uma receita para isso? Existem algumas alternativas, tá? Uma alternativa que nós estamos discutindo é profissionalizar a distribuição, a aquisição, a distribuição e a logística desses medicamentos a partir de um serviço terceirizado. Isso, obviamente, ainda precisa ser muito bem discutido, mas a energia que nós gastamos para organizar um serviço de distribuição de medicamentos na rede é tamanha que nós... É mais caro que o remédio. Então, muitas vezes, vale a pena, como nós fizemos com as unidades de saúde da família, alguns serviços, a terceirização funciona muito bem, porque eu estipulo, eu determino como eu quero o serviço e depois eu fiscalizo. Né? Então, nós estamos analisando a possibilidade de trabalhar com um serviço terceirizado na logística dos medicamentos na cidade. Isso talvez nos ajude. Por quê? Porque eu racionalizo muito melhor, eu faço muito mais com muito menos. Claro. Né? Para você ter uma ideia, a expectativa das empresas que trabalham com esse tipo de serviço é de que a gente consiga uma economia de 30% do que gasta hoje. Hoje nós gastamos em torno mais ou menos de 15 milhões de reais por mês de medicamento. E com problema. E enfrentando problema. Enfrentando problema. Agora, imagine 30% de 15 milhões. Né? Quer dizer, são 4 milhões e meio. É muito dinheiro que a gente economiza numa operação diferenciada de logística e de distribuição. Ainda dentro desse assunto, a implantação da farmácia popular aqui em Vicente Carvalho, que pé que está, Daniel? Ela está em processo de implantação, a gente tem ainda algumas barreiras pela frente, mas a gente está bastante confiante de que em breve nós teremos esse serviço. Eu não posso ainda dar prazo, mas nós estamos caminhando muito celeremente em torno desse equipamento que é fundamental para o cidadão. Né? O SAMU, as ambulâncias do SAMU que a cidade enfrentou alguns problemas no começo do ano. Isso, nós tivemos algumas dificuldades com o serviço, essas dificuldades foram superadas, hoje a gente tem o serviço normalizado, né, funcionando a pleno vapor. Agora, no dia 14 de agosto, o concurso público para médicos, enfermeiros e motoristas vai ser homologado. E com a homologação, aí sim nós vamos ter o serviço ainda melhorado. Tá? Então, nós temos boas perspectivas com o trabalho do SAMU. A prefeita esteve com o ministro há alguns dias atrás, solicitando a ele com mais 4 ambulâncias para atender, inclusive Santa Cruz dos Navegantes e Perequê. Né? Então nós temos tido muito cuidado, a prefeita tem se esforçado muito para obter mais ambulâncias e mais recursos para a saúde, porque realmente com o dinheiro que a gente tem, a gente não consegue fazer tudo que a cidade precisa. Agora, depois você falou que no Brasil são 47% financiado pelo governo federal e na Europa 90%, tem mais é que pedir mesmo. Tem mais é que pedir, claro, lógico. Faz parte do papel do governo. Né? Bom, Daniel, logicamente colocando à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, sempre que alguma novidade puder ser implantada ou precisar de divulgação, conte conosco. Queria te agradecer pela entrevista, pela presença e deixar um espaço para você dar uma boa noite. Tá, muito obrigado, Valdir. Obrigado aos telespectadores do programa. Nós estamos à frente de um desafio. Quando eu falo nós, eu falo você. O cidadão, né, precisa mudar algumas atitudes e especialmente os serviços públicos, o governo municipal deve dar todo o apoio a essa mudança. A saúde passa por um processo de reestruturação, né? Nós estamos muito focados em resultados para a cidade, para o cidadão, porque é ele que paga o imposto e é ele que merece esse retorno do poder público municipal. Eu estou à disposição de você, Valdir, do telespectador também, para o que for necessário. Muito obrigado pelo espaço e uma boa noite para todo mundo.
Obrigado, Daniel, pela presença. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade.